Muito bem, queridos, voltamos com mais um comentário da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, e desta vez queremos falar com vocês a respeito do batismo com o Espírito Santo e suas evidências. Estamos com a Bíblia aberta em Atos, capítulo de número 19, o maravilhoso relato de Paulo em Éfeso e os novos crentes daquela cidade. No versículo 2 nos diz assim: E disse-lhes: Recebeste já vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. E perguntou então Paulo: Em que sois batizados? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, isto é, em Jesus Cristo. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falava em línguas e profetizava. Muito bem, hoje nós temos uma questão de muitas pessoas, creio eu que por questão de curiosidade, muitos deixaram de ser batizados com o Espírito Santo e até mesmo de falar em línguas, por causa da costumeira mensagem que tem ouvido falar que isso é coisa da igreja primitiva. Então vamos ver se isso é coisa do passado, como que isso deve acontecer, como que isso acontece e o que as Escrituras falam a respeito disso. O apóstolo Paulo chegou na cidade de Éfeso. Ele perguntou para os novos crentes daquela cidade se eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo quando creram, quando chegaram na igreja. Eles disseram a Paulo: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Paulo perguntou: E vocês foram batizados em qual batismo? Eles disseram: No batismo do arrependimento, batismo de João. Paulo disse: Certamente João batizou para o arrependimento, mas ele disse para que acreditasse naquele que haveria de vir depois dele, que seria em Jesus Cristo, que batiza com o Espírito Santo. Em seguida, estas pessoas desceram as águas na representação de Jesus Cristo e Paulo, impondo as mãos sobre eles, eles foram batizados com o Espírito Santo, falavam em línguas e profetizavam. O que as Escrituras falam a respeito disso? Atos capítulo 2. A igreja estava reunida no dia de Pentecostes, isso seria 50 dias depois da Páscoa, equivalente a 10 dias depois que Jesus chegou ao céu. O Espírito Santo desceu na igreja de Atos dos Apóstolos, em Atos 2. E o texto sagrado diz que havia muitas pessoas de outras nações em Jerusalém, por conta da festa do Pentecostes. E os irmãos começaram a falar em línguas e a profetizar e falar na língua daquelas nações. Este era o propósito do Pentecostes, a evangelização mundial. Mas isto não significa que todas as vezes que um crente ele é batizado com o Espírito Santo, ele fale em língua de outras nações. Por causa do propósito, as coisas de Deus sempre existem um propósito. E nesse capítulo que eu li com vocês, no capítulo 19, nós vemos a igreja sendo batizada com o Espírito Santo e não havia gente de outras nações. E eles falavam em línguas. Em qual línguas estranhas que eles estão falando aqui? Naquela língua que não há necessidade de interpretação, conforme Coríntios capítulo 14 diz, que quando se fala em línguas estranhas, se fala em edificar a si mesmo, se fala em falar em mistério com Deus. Vamos observar esse texto? Alguém pode pensar, mas o capítulo 14 é um capítulo próprio para falar a respeito do dom de profecia, da excelência dos dons espirituais. Mas ele não descaracteriza o dom de línguas estranhas. No capítulo 14, ele diz assim: Segui o amor, que algumas Bíblias insistem em dizer caridade, procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Verso 2: Porque o que fala em línguas desconhecidas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala de mistério. Eu não posso pegar os outros textos, ou seja, o contexto desta palavra aqui, simplesmente para descaracterizar esta passagem bíblica. Não, eu preciso ter entendimento tanto do texto e do seu respectivo contexto. O contexto fala do quê? Fala de falar em línguas na igreja. Falar em línguas estranhas para as outras pessoas. É necessário que haja interpretação, porque se trata de uma profecia. Porém, em línguas estranhas na oração,
o apóstolo Paulo diz assim: porque eu sou quem falo mais em línguas estranhas do que todos vós. No versículo 18, ele diz assim: dou graças ao meu Deus porque falo em línguas mais do que todos vós. Só que quando ele vai falar da igreja, ele diz assim: todavia, eu antes quero falar na igreja palavras inteligíveis, que as pessoas possam me compreender, para edificação da igreja. Quando se trata de edificação da igreja, se trata de profecia. Eu vou falar em língua para as outras pessoas, é necessário que haja interpretação, porque se trata de uma profecia. Mas eu estou no cantinho orando, falando com Deus, não há necessidade de interpretação? Porque eu estou conversando com Deus, em mistério estou falando com Deus, de algo que o versículo 2 fala de forma muito clara: edificação própria, para edificar a si mesmo. Tem outros textos que diz assim: quando alguém vai falar em línguas estranhas na igreja, se não houver interpretação, fale consigo mesmo. Não está descaracterizando o texto. O texto está dizendo: quando você vai profetizar, que haja interpretação naquelas línguas estranhas que está sendo transmitida. Atos capítulo 2, nós não encontramos isso. Nós encontramos os crentes sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo o selo da promessa, conforme Efésios capítulo 4, versículo 30, que o batismo com o Espírito Santo serve como selo da promessa. Como Efésios capítulo 1 fala que ele é o penhor, que o batismo com o Espírito Santo é o penhor, a garantia daquilo que está por vir. Atos capítulo 2 diz que ao ser cheio do Espírito Santo, eles começaram a falar com as pessoas de outras nações, a falar com as pessoas daquelas nações que tinham viajado para Jerusalém por conta da festa que estava acontecendo em Jerusalém. Aqui nesse texto, nós não encontramos a necessidade, em Atos 19, de que eles estivessem falando em língua de outras nações, pois havia 12 crentes da cidade de Éfeso reunidos. Mas vamos para outro texto? Nós encontramos em outro texto o capítulo 10, aonde os irmãos chegam na casa de Cornélio. O apóstolo Pedro está pregando o evangelho e de repente o Espírito Santo vem sobre a vida deles. E eles são batizados com o Espírito Santo e falam em outras línguas. Não havia gente de outras nações ali e nem a necessidade da interpretação para outras nações. Nós encontramos nesse texto os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo e a evidência, as línguas estranhas, a manifestação das línguas, a efusão das línguas estranhas. Porém, nós encontramos a dificuldade hoje, onde muitos ensinamentos acreditam que isto era só para a igreja primitiva. E por qual motivo essa crença? Evidentemente que o batismo com o Espírito Santo não é isso que nós temos visto nos dias de hoje. Pessoas rodopiando, pessoas fazendo gestos que parecem mais gestos de quem está no centro, numa reunião de ocultismo, do que num culto cristão. Evidentemente que essa não é a obra do Espírito Santo. Existem características para as obras do Espírito Santo. A primeira delas é convencer do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, não devemos deixar de crer que os irmãos que eram batizados com o Espírito Santo e falavam em mistérios com Deus, nós não queremos defender com isso o pentecostalismo, principalmente esse pentecostalismo baseado nos ensinamentos de Charles Spurgeon Fox. Não. Muito pelo contrário. Queremos defender aquilo que as Escrituras diz em uma boa interpretação de texto, onde mostra os irmãos sendo batizados com o Espírito Santo, recebendo o selo da promessa, sem ter pessoas de outras nações ali, para que alguém venha querer justificar que as línguas estranhas era língua de outras nações, que estava sendo falado conforme Atos capítulo 2. Em Atos 2, sim, por causa do propósito do evangelismo mundial, mas Atos 10, Atos 9, Atos 19, onde os irmãos são batizados com o Espírito Santo, nós não encontramos língua de outras nações. Nós encontramos aquela língua que o apóstolo Paulo diz, que quem fala em línguas estranhas, em mistério fala com Deus, e o seu sentido
ele não sabe o que está falando. Se fala a igreja, necessita-se de interpretação. Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 28, profetiza o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne, sobre os filhos, sobre as filhas, sobre os servos e sobre as servas. Lucas 24, 48, Jesus diz: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. Atos 1, versículo 8, diz: vocês vão receber a virtude do meu Espírito Santo, o poder do meu Espírito Santo, ou o poder do Espírito Santo, para ficar melhor. E o que para você é virtude? Imagine uma pessoa que se diz ser cristão e não poder provar do bom batismo com o Espírito Santo e de suas manifestações e querer acreditar em uma religião que afirma que isto é coisa do passado. Ora, é necessário ler mais as Escrituras e observar com carinho os seus textos sagrados. É como ler a Epístola aos Coríntios e dizer que isto foi escrito para os coríntios e que não tem nada para a igreja. O maravilhoso ensinamento dos dons espirituais do capítulo 12, o maravilhoso ensinamento sobre a ressurreição do capítulo 15, e o apóstolo Paulo, dentro do capítulo 14, ele diz: isto é o que nós ensinamos em todas as igrejas, é o que eu ordeno nas igrejas. Isto é uma ordem. Este é um ensinamento. Capítulo 7, quando ele vai falar a respeito dos matrimônios, ele disse assim: isso aqui é o que eu ordeno em todas as igrejas. Isto é mandamento do Senhor. Imagina uma pessoa deixar de crer no mandamento do Senhor, porque ele acredita que isto era coisa do passado. Evidentemente que nós não podemos seguir esse pentecostalismo fracassado de movimentos místicos dentro da igreja. Isso não é da vontade do nosso Deus, porque é antibíblico, está fora da palavra de Deus. Mas deixar de ser batizado com o Espírito Santo ou falar em línguas estranhas, por quê? Porque você ouviu alguém fazer tais afirmações? É bom, meu amigo, ler as Escrituras. É bom você examinar a Bíblia. Conhecemos milhares de pessoas que foram tirados do mundo do crime, do mundo das drogas, e veio para o Evangelho e foram batizados com o Espírito Santo e tiveram experiências maravilhosas com Deus. Como convencer todas estas pessoas que tiveram experiência com Deus que isso não é verdade? A mesma dificuldade é convencer aqueles que não creem que isto é verdade, não é? A mesma dificuldade é convencer aqueles que não acreditam, a multidão de pessoas que vem crendo em uma fé, que o batismo com o Espírito Santo era coisa do passado. Mas você pode ter a sua experiência com Deus? Você pode ter a sua experiência com o Espírito Santo? Você quer acreditar que o Espírito Santo deixou de fazer alguma obra? Tem certeza disso? Esse é o caminho? É coerentemente acreditar que o Espírito Santo não batiza mais? Pense. Olha os seus conceitos. É coerente acreditar que o Espírito Santo não tem mais evidências? Por favor. O Espírito Santo, ele não somente era, como ele é e sempre será. Esta é uma ação de Deus. E Deus não é somente. Deus era e Deus há de ser. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Jesus fazia, Jesus faz e continua fazendo obras maravilhosas. E nós não podemos negar isto jamais, que o Senhor tem batizado inúmeras pessoas com o seu Espírito Santo. E esse é o cumprimento da palavra de João. Eu batizo com água, mas após mim vem um que batiza com o Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ser edificado com os dons espirituais. Dá uma verificadinha no capítulo 14 de Coríntios, que você vai ver em relação às línguas estranhas na igreja, que haja interpretação. Mas quando você está em particular com Deus, em mistério, fala com Deus e edifica a si próprio. Deus te abençoe e seja edificado.